Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, agora já estamos aqui novamente, essa equipe incrível, prontinha para poder estudarmos um pouco mais sobre as epístolas, né? Vamos finalizar hoje as epístolas aos Filipenses, e a gente está aqui, ó, olha só gente bacana aqui junto conosco. Quem está? Eu vou apresentar, porque hoje eu não sei por que não tem os nomes. Será que porque está com a mensagem da nossa querida Antonieta Colela? O nome dela está aqui, né, Antonieta? Você está aqui. Aliás, você nos avisa o horário que a gente tem que entrar. Não sei se você sabia disso. A gente fala, Antonieta já está lá, vamos entrar. Não a deixemos esperando. Bom, meninas, vocês todas aqui, agora estão os nomes aqui. Já está, nós temos aqui a Sonja. Oi, Sonja. Olá, tudo bem? Como estão todas? Espero que todos tenham passado uma excelente semana e feliz por nosso novo encontro hoje. Que seja muito produtivo como os outros. Hoje vamos subir mais um pouquinho, então, hein? Que beleza. Sônia Paula, nossa querida portuguesinha. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora. Aqui já é boa noite, portanto, mas para vocês é boa tarde. Um abraço imenso para vós. Eu estou muito feliz porque eu hoje vou poder ouvir as minhas companheiras a falar sobre as epístolas, que é uma coisa que me faz muito feliz. E ter aqui também vós do outro lado também é muito bom, porque em conjunto, nós com os nossos pensamentos positivos, a fazendo o bem, concentrados no amor, também podemos ajudar muito, porque os benfeitores podem ajudar no sentido de recolher as energias necessárias e levar às zonas mais difíceis nos dois planos da vida. Então, muito obrigada a todos. Maravilha. Também temos aqui, com esse fundo, está um pouquinho iluminado agora, mas esse fundo verde maravilhoso, a Sandra Boari. Oi, Sandra. Oi, como vão vocês todas? Tudo bem? E sempre é uma delícia estar aqui, né? O bom da internet e da tecnologia é que não importa o lugar que a gente esteja, a gente pode estar se comunicando, a gente pode estar estudando as epístolas, e nada melhor do que começar janeiro já
com esse gás, né? Estamos, na verdade, terminando a epístola aos Filipenses, mas já com aquele gostinho de começar uma nova epístola. Então, eu abraço todos os companheiros que nos assistem, que nos acompanham, e que eles tenham essa força, esse gás, esse entusiasmo nesse ano inteiro, para a gente trazer pertinho de nós esses ensinamentos de Paulo. Não é deixá-los lá, né, naquela época, não, porque Paulo é muito atual. Então, trazer para nós esses conhecimentos. Um beijo no coração de todos. Esses conhecimentos, a gente que agradece por vocês, Sonja, Sandra, Kátia e Elô, que não está aqui hoje com a gente, trazem, né, essa oportunidade que vocês deram da gente poder estar estudando isso com vocês aqui, ao vivo, online, e com toda essa galera que participa também junto com a gente, tá? Direto ou indiretamente. Kátia, você é a minha maior gratidão, né? Porque é através de você que eu trouxe essas meninas aqui para a gente cair na web rádio Estação da Luz. Eu que agradeço. Nossa, eu que agradeço muito. Boa tarde, pessoal. São todos muito bem-vindos. Espero que a gente tenha uma tarde luminosa mesmo e que nós possamos juntos acompanhar e vibrar positivo e contribuir para que as vibrações do nosso planeta se modifiquem. Estudando, aproveitando para nós mesmos os ensinamentos, a gente contribui para que o planeta todo se modifique. Então, juntos nessa empreitada, vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Muito bem, olha só que maravilha, gente. Aqui todo mundo junto. Vamos dar para vocês o beijo da Elô, mas aqui todo mundo junto agora com vocês para a gente participar desse estudo, desse aprendizado, né? E a gente fala da nossa querida Antonieta Colela, lá ela, tá vendo? A Antonieta junto com a gente, prontinha. Antonieta, amanhã, Casa do Caminho, 17 horas, tá? Vai estar essa equipe aqui, ó. Menos a Sônia. Um dia a gente sequestra a Sônia aqui para o Brasil, né? Para poder estar conosco. Vamos, olha, hoje a gente vai, como disse a nossa Sandra, hoje a gente finaliza as epístolas aos Filipenses. É uma epístola deliciosa, realmente muito leve, muito gostosa, mas de um ensinamento. E a gente vai terminar hoje. A Sônia já trouxe para a gente também um pequeno resuminho. Vamos debater também mais sobre isso, sobre essa epístola. E vamos começar já semana que vem a nova epístola, que é a Epístola aos Romanos, tá? Que também, assim, eu estou cheia de ansiedade para poder aprender um pouco sobre essa epístola. Eu tenho certeza que vocês também devem estar. Todas, né? O trabalho, a forma como elas trazem tudo isso é bem gostoso para a gente, né? Então, vamos estar junto aí nessa jornada. Agora, para começar, a gente é bom sempre começar com uma pequena proteçãozinha, né? Porque a gente não é bobo e sabe o bem que faz uma oração, né? Para a gente, para vocês que estão aí, porque quando a gente faz oração, não é só a gente aqui, é junto com todos vocês, seja no presente e no futuro. Porque esse programa, eu sempre brinco, né? É um programa também do futuro. Ele fica gravado na Web Rádio Estação da Luz, do site, ou nas redes sociais, através do YouTube e do Facebook, vocês conseguem acompanhar também, não só a de hoje, né? Hoje é dia 9 de janeiro, mas também das epístolas passadas, os programas passados, para você poder estudar, pesquisar, e ainda, se tiver dúvida, pode fazer a sua pergunta mesmo assim, ok? Ou se quiser fazer algum comentário, a gente fica aqui pronto para vocês. Então, mesmo que se conectem conosco no futuro, o importante é que as vibrações vão continuar assim, fluindo, e isso é o que mais importa nesse trabalho que a gente faz, né? Aprender cada dia a colocar uma vibração com muito mais amor. Então, vamos agora começar com a nossa oraçãozinha de abertura, que vai ser quem? Eu. Tá bom? Para vocês. Então, nesse momento, vamos elevar nosso coração ao alto e pedir ao Senhor Deus, nosso Pai, a enviar-nos bons espíritos para nos assistir, iluminando os nossos pensamentos, para que possamos ter uma melhor compreensão do texto que aqui foi repassado. Bons espíritos que viessem nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência. Que a nossa querida Sonja possa estar amparada e envolvida pelo amor dos bons espíritos na leitura e apresentação deste estudo.
Agradecemos também a presença de nossos amigos espirituais, individuais, não só nossos aqui, mas de todos que estiverem assistindo esse programa, que está ao lado de cada um de nós, em nome do Cristo, nosso Mestre. Que assim seja. Então, vou passar a palavra para... Eurídice, antes da gente começar, vamos responder as duas perguntas? Vamos. Então, vamos lá. Eu vou ler a perguntinha para vocês, que são perguntas... Peraí. Opa, exatamente agora que eu resolvi fechar aqui. Eu tenho aqui, se quiseres. Queres que eu leia? Pode ler, por favor, Sônia. Sabem afirmar com certeza qual ou quais das cartas de São Paulo não foram escritas por ele e aquelas outras que teve participação e quem foram? Juan Alves, ou João Alves, eu não sei o que deve ser, Cantolé, Campina Grande, Paraíba. Posso responder? Depois vocês complementam? Pode. Posso? Então, gente, as cartas, elas antigamente, antes da gente ter muitos estudos teológicos, elas eram todas confirmadas como sendo de Paulo. Depois, quando se começou a estudar a fundo cada uma das cartas, os teólogos começaram a perceber que havia algumas diferenças de vocabulário usado, de forma de dizer a mesma coisa, de orientação nas palavras. E aí eles começaram a achar que não era aquele o perfil do Paulo, que Paulo não costumava escrever daquele jeito, e começaram a colocar em dúvida a autoria das cartas. Quando a gente vai estudar cada carta, a gente traz para vocês essas divergências de opinião, porque entre os próprios teólogos, alguns acreditam que essa ou aquela carta não tenha sido escrita por Paulo, outros acreditam que sejam outras cartas. O que a gente traz aqui para vocês? A gente traz o que é mais consenso entre a maioria dos teólogos. Isso não quer dizer que não tenha sido escrita por Paulo. Muito pelo contrário, para nós, o nosso estudo, a gente traz as cartas todas que estão no texto bíblico como sendo a autoria de Paulo, de Pedro, de João, de João. Nós não trazemos o questionamento da autoria como sendo um dos pontos que nós vamos trabalhar com vocês. A gente traz o questionamento da autoria como curiosidade para vocês entenderem. Algumas cartas, Paulo fez questão de escrever, como a gente já falou na época que estudamos a figura de Paulo de Tarso, a gente já falou que Paulo tinha a habilidade de falar com as pessoas de uma forma que cada uma delas compreendesse. Então, ele fazia mais ou menos isso em relação às culturas para onde ele enviava a carta. Ele trabalhava toda a essência do cristianismo que ele tinha aprendido numa linguagem que aquele povo pudesse compreender, que aquele povo pudesse absorver. E, com isso, ele trazia para aquelas pessoas formas diferentes de falar a mesma coisa. Então, nós não vamos questionar aqui se as cartas são de Paulo ou não. Nós vamos trazer para vocês algumas contribuições teológicas de estudos mais recentes que colocam em dúvida a autoria das cartas, mas é como curiosidade, porque nós vamos partir do princípio que Paulo escreveu todas elas. A gente sabe que algumas tem muito mais gente acreditando que não foi Paulo. Eu vou falar dessas 3 cartas que nós já vimos: Gálatas, Efésios e Filipenses. Gálatas e Filipenses não são cartas que há dúvidas sobre a autoria paulina, mas Efésios é uma carta que tem muitas dúvidas da autoria paulina.
tem autores que negam terminantemente que Efésios tenha sido escrito por Paulo. Tem outros que dizem que foram várias cartas juntadas. Enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. Nós vamos trazer as cartas paulinas como sendo paulinas, desde que elas estejam no texto da Bíblia, tá? A autoria ou não é só curiosidade, porque o que nos interessa? A gente vai partir da fala de Emmanuel. Não interessa quem escreveu, interessa o conteúdo que ela nos traz. E nesse contexto, a gente está trazendo como sendo de Paulo, e tem toda uma razão por trás dessa autoria de Paulo que está sendo colocada na Bíblia, que a gente vai manter no nosso estudo. Tá bom? Juan, eu não sei se a gente abrangeu os seus questionamentos, se a gente conseguiu esclarecer para você. Caso não, você pode mandar para nós as suas novas dúvidas, que a gente tenta trazer para você o que nós pudermos, tá bom? Se vocês quiserem complementar de alguma forma. Bom, eu vou dar um adendo, né? Paulo realmente tinha toda a capacidade, como a gente já estudou na história dele, de oratória, de vocabulário, de conhecimento do bíblico grande. E como a Kátia falou, ele direcionava esses conhecimentos que ele detinha para determinadas comunidades, de acordo com aquilo que interessava mais naquele momento. Mas lembrando que a grande parte das cartas tem um ensinamento de cunho, vamos dizer, universal, se assim pode dizer, porque traz a mensagem do próprio Cristo, que serve para todos os momentos. E ele escreveu muito mais cartas, né, Kátia, do que essas que estão relacionadas. Óbvio, ele escrevia cartas direto, que eram enviadas. Cartas para várias comunidades, como o próprio Efésios, que era uma carta que eles consideravam circular, não era especificamente para a comunidade de Éfeso, mas era para aquela região. E então ele teve uma atividade literária intensa durante todo o tempo, desde que ele foi alertado pelo próprio Cristo, como está escrito em Paulo e Estevão, de que ele poderia atuar dessa forma nas comunidades, sem ter que se deslocar para lá todo o tempo, né? E sim, uma outra parte da pergunta aí é se houve participação de outras pessoas. Isso, como também já foi dito aí pela Kátia no começo, era muito comum de pessoas escreverem pela outra, né? Enfim, lá em Paulo e Estevão, o Emmanuel vai colocar assim: Paulo preferia que, quando ele às vezes não se sentia tão inspirado, ele passava a escrita para Timóteo, ou para Silas, ou para algum outro companheiro que tivesse mais conectado com a espiritualidade. Está escrito em Paulo e Estevão, né? Pelo Emmanuel. Então, sim, algumas cartas são de próprio punho, outras ele ditava, né? E outras também eram, o final era escrita por outra pessoa. Então, penso que seja isso. Isso, bem lembrado, Sandra. A gente tinha os escribas, né, que eram as pessoas que tinham como profissão escrever as cartas e ler as cartas que eram enviadas como correspondência. Então, Paulo mantinha a tradição. Poucas vezes ele escreveu de próprio punho. A maioria das vezes alguém escrevia e ele ditava. E como a Sandra bem colocou, ele sempre colocava junto com ele outras pessoas para o ajudarem na elucidação das ideias. Então, várias pessoas participavam da construção das cartas, tá?
Certo. Há aqui uma outra pergunta que a nossa querida Sandra já falou um pouco. Alguém mais? Só um pouquinho, Sônia. Sonja quer falar também alguma coisa? Não. Tá. Pode ir, Sônia. Então, a outra pergunta que a nossa querida Sandra já tocou um pouco, eu vou lê-la. As epístolas paulinas, na sua essência, têm um caráter coletivo para uma região ou povo, embora fosse universalista, ou elas são universalistas com caráter pessoal? Amanda Góes, Tóquio, Japão. Bom, as cartas de Paulo foram enviadas primeiramente para as comunidades que apresentavam problemas. Então, ele escrevia tentando ajudar aquelas pessoas da comunidade a resolverem aqueles problemas, esclarecendo como é que a gente podia olhar para aqueles problemas aos olhos da doutrina crística. Quando ele fazia isso, ele trazia conteúdos que são próprios da condição humana. Ele trabalhava com quesitos que são próprios da nossa condição humana imperfeita. E esses problemas vividos por cada uma das comunidades, quando ele respondia aos quesitos, às dúvidas, às dificuldades, eles servem exatamente para nós e são muito contemporâneos. Por que são contemporâneos? Porque estão todos baseados nos ensinos crísticos. O que ele trazia de conteúdo nas cartas? O que ele aprendeu com Jesus. Ele trazia a essência dos ensinamentos de Jesus. E ele trazia, a gente vai ver bastante em Romanos, a essencialidade da nossa relação com Deus. Ele trazia para nós a importância de compreendermos que Jesus veio nos contar como nos relacionarmos com Deus. A gente muitas vezes perde a noção dessa relação com Deus porque a gente foca só em Jesus. Mas Jesus dizia, eu e o Pai somos um. E tudo o que eu faço é trazer as noções do Pai para vocês. Então, é muito importante a gente se lembrar que as cartas de Paulo foram escritas para aquele momento cultural, geográfico e histórico daquela comunidade, mas que o conteúdo dessa carta é absolutamente atual até hoje. Do mesmo jeito que o Evangelho foi escrito há mais de 2000 anos, e quando você lê hoje, cai em cima daquela sua necessidade do dia. Você abre lá uma página e pronto, cai exatamente naquilo que você precisa ouvir. Porque nós ainda estamos aprendendo a caminhar, aprendendo a entender Jesus. Então, é sempre atual. Então, a gente pode dizer que as cartas paulinas abrangem as duas vertentes. Ela tem um caráter coletivo específico para aquela cultura e naquele tempo, e ela é universalista também. Então, sem colocar uma coisa antes da outra, ela é as duas coisas e continua atualíssima, apesar de ter sido a motivação para escrever a carta tenha sido um determinado problema de uma determinada cultura, num determinado tempo da humanidade, a gente tem o conteúdo dela servindo para nós hoje ainda. Tá? Não sei se responde também as questões da Amanda. Se ficaram algumas dúvidas, ela pode novamente nos perguntar. Alguém vai querer fazer algum complemento também? Não, acho que a Kátia já abrangeu bem essa questão. É bem isso mesmo, né? Maravilha. Obrigada por participarem conosco, tá, meninas? Nessas com as perguntas. A Elô está nos vendo. Ah lá. Está assistindo. Elô. Elô, você vai estar aqui daqui a pouco. Então, obrigada. A gente agradece aí a participação de vocês, também do Juan e da Amanda. Tá vendo? A gente está aqui no Brasil, tem gente no Japão, tem outro que está em João Pessoa, Paraíba, Campina Grande, né? Paraíba.
Então, é importante a gente participar. Essas perguntas de vocês esclarecem tanto para mim, por exemplo, né, que eu estou aqui aprendendo com as meninas, também para outras pessoas que estão assistindo o programa e que às vezes não perceberam o que vocês conseguiram perceber, né? E também, ou então não gostam de fazer perguntas. E então, quem consegue fazer essas perguntas ajuda esclarecendo e enriquecendo mais ainda o nosso estudo. Por isso que a gente sempre fala para vocês, fica à vontade, pode fazer as perguntas, não tenha vergonha. Se não quiser dizer o nome, não diz o nome, e a gente vai passar. Para a gente aparece, às vezes, o nome aqui, mas a gente só fala, não citem meu nome, que a gente não vai falar, a gente vai respeitar a individualidade de vocês. Mas o conhecimento compartilhado, isso é muito bacana, é uma forma de caridade também, tá? Então, participa junto com a gente também, para enriquecer ainda mais o estudo, ok? Então, agora, posso entregar para a Sonja? Vamos lá, né? Vai que é tua, Sonja! Obrigada! Muito bom! Estão vendo aqui? Perfeitamente. Maravilha! Então, hoje nós passaremos para a nossa quinta e última parte dessa epístola lindíssima aos Filipenses, que é uma epístola que, como a gente tem visto, fala muito de amor, de alegria e nos dá tantos ensinamentos, né? Nessa quinta parte, nós continuaremos o último capítulo, o capítulo 4, e para pegar um ganchinho do nosso encontro da semana passada, nós vamos voltar um pouquinho nessa frase tão impactante, que muitos de nós certamente conhecem, muitas vezes a gente desconhece a autoria, né? Mas eu tenho certeza que muitos já ouviram, tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, essa é impactante porque Paulo, acima de tudo, coloca aí, define a sua posição íntima, né, perante Jesus. Dá aí mais um testemunho da sua fé, né, dizendo que aos filipenses e a nós, e nos ensinando que, apesar de todas as dificuldades, né, e o exemplo de vida dele diz mais do que qualquer palavra, né? Então, ele foi apedrejado, foi perseguido, passou por uma série de restrições e de dificuldades, e ele seguiu firme, avançando sempre adiante, sabendo sempre que rumo que ele deveria tomar, sabendo sempre o alvo que ele queria atingir, né? E ele sempre foi movido, sempre foi nutrido por essa fé, encontrando em Jesus, então, todas as forças que ele precisava, todo o estímulo, ainda que no mundo perecível tudo parecia estar, né, ser insuficiente, caindo aos pedaços, mas segundo a segundo, momento a momento, dia a dia, ele seguia adiante, nunca desistindo e encontrando, então, em Cristo, nesses ensinamentos, nessa essência que ele, através de todas essas cartas, ele busca nos ensinar, né? Ele procura nos ensinar, e eu acho que ele resume isso tudo nessa frase, né? E a gente sempre se baseia, também se apoia muito em Emmanuel, como a Kátia nos disse há pouco, né? E Emmanuel tem nessa obra Pão Nosso um texto que é tão importante, né? E que, pela sua importância, eu vou tomar a liberdade de lê-lo na sua íntegra, né? E é o texto que se intitula, então, O Mas e os Discípulos. Emmanuel diz: o discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá os recursos, segundo as minhas necessidades. Assim diz o discípulo aplicado.
Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Então, fica explicitado aqui, né, a aplicação desse mas, sabendo das dificuldades que o discípulo aplicado tem, né, com essa ciência das dificuldades, das fraquezas, mas ele encontra em Jesus os recursos, a força, o caminho que ele deve, que o orienta sempre, né? Por outro lado, diz Emmanuel, o aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Ou seja, o aprendiz preguiçoso tem o conhecimento teórico da força, da bondade, do amor, da misericórdia, do caminho redentor que Cristo nos traz, que Jesus exemplificou, mas ele encontra sempre mais força, vê mais força na fraqueza para justificar sua inação do que a fortaleza na fé, a coragem na ação, a coragem de sair da zona de conforto, da mesmice e enfrentar de frente o mundo, as dificuldades, sejam elas quais forem. E para isso há que se ter muita humildade, porque muitas vezes, ou se não em todas as vezes, né, isso implica realmente em uma autoavaliação, em um repensar das nossas posturas diante da vida, diante das pessoas, diante do nosso ego, né? Em saber perdoar, em saber reconhecer as nossas falhas antes de indicar as falhas alheias, né? Então, Emmanuel traz aqui algo que não poderia ser mais contemporâneo, que não poderia ser mais aplicável ao nosso cotidiano, né? Então, onde é que nós nos colocamos? Será que nós nos colocamos na posição de um discípulo aplicado, onde a gente tem a ciência de quão pequenos somos, mas nós encontramos força em Jesus e seguimos avante, né? Ou será que a gente se coloca na posição do aprendiz preguiçoso, onde a gente vê as maravilhas, compreende no intelecto, mas a gente ainda não tem isso introjetado e a gente ainda hesita em sair da postura, da posição que nós nos colocamos, que o nosso ego nos colocou, que a nossa preguiça nos colocou, né? E aí a gente insiste em permanecer na roda da mesmice, da ineficácia, da inação, né? E aí Emmanuel continua. O primeiro, ou seja, o discípulo aplicado, galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera ver-lhe as lições, viver-lhe as lições. O segundo, ou seja, o aprendiz preguiçoso, estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu. Todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro, ou seja, o discípulo aplicado, fixou a mente na luz divina e segue adiante. Já o aprendiz preguiçoso parou o pensamento nas próprias limitações. O mas, diz Emmanuel, é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. E lembrando que, para Paulo, né, o Evangelho, na verdade, significava a palavra de Jesus, ou significava a pessoa, não a palavra, a pessoa de Jesus. O mas, quando colocado à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza, a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão, a ociosidade, a impermeabilidade, a indiferença.
3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. A gente percebe claramente aqui a intenção e o quão forte a posição e como a gente usa essas 3 letrinhas, com o impacto que isso tem no nosso íntimo, né? Então, segue Emmanuel. Por meio de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu acho que essa é uma das mensagens mais fortes, né, mais impactantes que essa carta nos traz. Há muitas outras, e a gente vai fazer um breve resumo delas, mas eu acho que se a gente se apegar a isso, se a gente começar a reformular os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa postura diante da vida, e principalmente se a gente se dispuser à ação, pensando nessas diretrizes, nessa força que essa afirmação nos traz, eu acho que nós seremos capazes de fazer grandes transformações na nossa vida íntima, na nossa vida familiar, na nossa vida em sociedade, na nossa vida de maneira geral, né? Eu não sei se as meninas querem fazer algum complemento nessa frase, nessa parte. Se gostaria, Kátia, de falar alguma coisa? Eu vou falar rapidinho. Pode falar, Eurídice, eu falo depois. Tá, o meu é pouquinho, só para eu assim, vi uma palavra quando você falava sempre do mas, dessa colocação, né? Eu entendi isso como autossabotagem, né? A gente se sabotando para não quero fazer, ou estou com preguiça, ou o que quer que seja, ou não acredito em mim mesmo. Então, eu utilizo esse mas, isso para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Utilizo esse mas para justificar a minha incapacidade, por motivos diversos, como eu falei, a minha incapacidade de seguir com fé, né? De confiar que as coisas acontecem para que algo melhor se aproxime da gente, né? Esse algo melhor pode ser Cristo, pode ser, sei lá, qualquer outra coisa, mas é uma autossabotagem que a gente acaba fazendo. Talvez o medo de ter uma decepção, o medo de um possível sofrimento futuro, essa insegurança no futuro faz com que a gente insira cada vez mais o mais na nossa vida, né? A autossabotagem é uma das mais fortes âncoras que a gente tem para permanecer na inércia, né? Para permanecer naquilo que a gente já conhece, né? Porque muitas vezes a gente opta, ainda que a situação seja péssima, mas simplesmente porque ela já nos é conhecida, né? Muitas vezes a gente insiste em repetir porque a gente já sabe, consciente ou inconscientemente, aonde aquilo vai nos levar, né? E a partir do momento que a gente quebra essas âncoras e se dispõe a conhecer o novo, realmente vem o medo, e isso requer muita coragem, né? Mas é exatamente nesse medo, enfrentando esse medo, né? E nos munindo dessa coragem que a gente vai progredir. Caso contrário, a gente vai permanecer nesse ciclo, insistindo permanecendo no ruim, no não tão bom ou no mal, simplesmente porque nós já conhecemos, né? Então, como a gente realmente perde as oportunidades, né? Por essa falta de fé, por essa falta de certeza, que ainda que eu me disponha
a trilhar um caminho que eu não conheço, que eu não sei por onde eu vou, né? Mas se nós tivéssemos essa fé mais sedimentada, mais forte, nós sairíamos dessa mesmice, dessas dificuldades, né? Desses ciclos viciosos, com uma frequência maior, né? Eu ia falar exatamente da fé. Essa frase tem a força de colocar para nós o quanto a fé nos move, o quanto a fé nos movimenta, o quanto a fé nos coloca em ação, em contraponto à fala de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta, e muita gente entende isso como sendo um contraponto ao que Paulo dizia, que basta ter fé para que a gente consiga perceber as bênçãos de Deus sobre nós. E a fé é aquela força que nos impulsiona à ação. Uhum. Nada... se eu digo que tenho fé, mas me mantenho na inércia, eu não tenho fé. Uhum. Isso que eu acho que é fé é outra coisa. Porque a fé nos coloca em movimento, ela obrigatoriamente nos coloca em movimento. A fé é aquela que diz para mim que eu tudo posso se eu me conecto com o Criador. Se eu estou conectada ao Criador, tudo eu posso. E, em contrapartida, ele fala essa mesma coisa em outras cartas de jeitos diferentes. Por exemplo, lá em Coríntios ele vai falar tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Não é? Então, ele vai ajustando tudo isso, mas ele nunca perde essa potência da fé que lhe é característica. Porque o que fez Paulo fazer tudo o que ele fez, andar por onde ele andou, pregar o que pregou, passar pelas dificuldades que passou e superar, criar uma proposta de resiliência tão intensa que ele superou todas essas dificuldades, mantendo o sentido da vida dele. Então, ele olha para o alvo e segue adiante. Não importa quais são as dificuldades que ele vai enfrentar. Ele mira no alvo e vai embora. E quem é que faz? Qual é o motor, a alavanca para ele fazer isso? É realmente a fé. É a ideia de que ele tudo pode se ele está conectado a Deus. Se ele está vinculado ao Criador, se ele tem em mente que a tarefa dele é ampliar essa vinculação com o Criador a ponto de todas as pessoas perceberem essa necessidade, ele vai em frente e não importa o que ele tenha que vencer. Ele vai em frente. Para ele nem importa se vence ou se não vence. O que importa para ele é que ele prossegue. E ele prossegue sempre com essa força. Ele detém nele essa força, que nem é dele, que é a força do Criador. Né? Esse entendimento de que a força do Criador pode se manifestar através dele, se ele estiver conectado ao Criador, é o que nós duvidamos, é o que nós negamos muitas vezes. A gente não acredita que seja olhado por Deus de tal forma que Deus conte conosco para realizar tarefas simples em relação a essa potência, com as pessoas que nos cercam, com o mundo que nos é dado, no lar em que eu vivo, no meio de relações em que eu me encontro. Eu não acredito que eu seja potente nem para modificar esse espaço pequeno que me cabe, que dirá eu tudo posso naquele que me fortalece, não é? Então, nós fazendo uma comparação conosco mesmos, a gente vai ver que a amplidão essa força que ele tinha, que mobilizava para frente, a gente muitas vezes se recolhe
porque nós não acreditamos em nós mesmos, ou nós não acreditamos que Deus nos ame. E a gente precisa entender que Deus nos ama sem que nós peçamos. Nós não precisamos provar nada para Deus para Ele nos amar. Ele nos ama, nos torna potentes, e quanto mais nós nos identificamos com Ele no sentido de cumprir a sua vontade, é assim que Jesus dizia. Uma vez convidado a se alimentar, Jesus respondeu: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, quanto mais a gente se dispõe a abrir mão daquilo que é conveniente para a nossa persona encarnada e abraçar aquilo que é conveniente para o nosso desenvolvimento espiritual, mais estamos fazendo a vontade de Deus. E em fazendo a vontade de Deus, nos conectamos com Ele. Em nos conectando com Ele, temos a potência de realizarmos coisas que somos ainda incapazes de acreditar que podemos realizar. Não é? Por isso, a importância dessa frase que nos remete lá atrás, na pequenez da nossa fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tudo posso, eu posso para quê? Para sentar e ficar pensando? Não, eu posso para agir. Eu posso para fazer. Então, eu posso fazer tudo o que a minha capacidade me dá quando conectada com a vontade de Deus. Ou seja, quando eu abro mão daquilo que é cômodo para a minha personalidade encarnada e abraço aquilo que é bom para o meu espírito evoluir. Não sei Talvez se... Oi, pode desculpa, Cátia. Eu acho que até nisso que você falou, eu olhando para essa imagem linda, por sinal, Sonja, do blog Canca Nova, né? Canção Nova. Canção Nova. É que a gente vê essa imagem, é uma pessoa que, sei lá, ela está precisando de um apoio, está precisando de algo, né? Quem é que não está precisando de algo sempre? E tem essa imagem ainda de Jesus, né? Essa luz que vem, que está do lado dele, e ele ali talvez não esteja conseguindo perceber que essa luz está lá. Talvez ele esteja cheio demais na vida dele e não percebe que essa luz está sempre ali pronta para auxiliar. A gente fala assim, mas Jesus Cristo está do meu lado toda hora, 24 horas. Ele não precisa estar direto, né? Ele está através também de grandes espíritos iluminados, né? E os nossos amigos, nossos familiares, nossos mentores, claro, tudo de acordo com as permissões e com as possibilidades, a gente como espírita sabe disso, eles estão do nosso lado falando em nome de Deus, atuando em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome de Deus, né? E a gente ficando sempre nessa autossabotagem, a gente deixa de se permitir que essa luz penetre na gente, que o bem-estar, que a alegria, que a esperança penetre na gente. A gente fica só se alimentando dessas tristezas e dessas inseguranças e desses sentimentos menos saudáveis, ao invés de nos conectar com isso que está do lado dele, né? Você vê um lado escuro e o outro lado iluminado. A gente está preso nisso, a gente se prende por nós mesmos. Então, tira um pouco esse mais da vida, olha para essa direção da luz, porque sozinho a gente nunca está, a gente sabe disso, né? E se a gente não está sozinho, a gente pode escolher as nossas companhias, vamos escolher boas companhias e nos prendermos nesse caminho que vai fazer com que a gente ande cada vez mais rápido em direção à luz. Eu achei interessante, porque eu estava a ouvir a nossa querida Cátia e um pouquinho antes também estava a ouvir a nossa querida Sonja. E lembrei-me de um capítulo que está no livro O Problema do Ser e Destino e da Dor, que é, mesmo o capítulo chama-se mesmo A Vontade. E há uma frase que resume tudo aquilo que foi falado dele, de Leon Denis. Leon Denis é contemporâneo do nosso querido Kardec. E diz o seguinte: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado, que era o que a Cátia estava dizendo. O homem consciente de si mesmo
de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos seus esforços. À medida que nós persistimos, aquilo que a nossa querida Eurídice estava falando, à medida que nós persistimos, a força de vontade vai ficando maior, porque nós vamos vendo os resultados, nós vamos percebendo que afinal conseguimos, não é? Sabe que tudo o que de bem e bom desejar, tudo o que de bem e bom desejar, há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente. Portanto, nós temos de saber pedir. E para nós podermos saber pedir, necessitamos de saber o que pedir, não é? Então precisamos de perceber qual é aquilo que nos faz bem. E o estudo do Evangelho, o estudo da vivência do Cristo, o nosso modelo e guia, ajuda-nos a compreender o que é que nós devemos pedir, no fundo. Realizar-se inevitavelmente, dizia eu, ou na atualidade, ou na série das suas existências. Não quer dizer que seja já, né? Não é tudo de um dia para o outro. Vai ser de acordo com aquilo que vamos fazendo e as nossas necessidades espirituais. Quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina, que dizia a nossa querida Cátia, e é nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanhas. Eu queria só... me lembrei de tudo isso quando vocês estão falando, exatamente de Jesus, né? A fé transporta montanhas. Ele compara essa fé com um grão de mostarda, né? Se tiveres fé como um grão, portanto, a gente tem menos que um grão ou nada de, né? E eu me lembro, Jesus sempre coloca essa questão da fé, a tua fé te curou, aquela coisa. Mas tem aquela passagem do jovem lunático, que os apóstolos não conseguiram curá-lo, né? Jesus não estava presente, depois Jesus chega e acaba curando. Mas tem uma frase nessa passagem que Jesus pergunta para o pai do moço: você acredita, você tem fé, você acredita que eu posso curá-lo? E ele diz assim: eu tenho fé, ajuda, Senhor, na minha incredulidade. É quase que esse mas aí, né? É uma adversativa. Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Portanto, o meu crer é ainda esse crer, como diz lá Kardec no Evangelho, não é a fé robusta, é aquela fé frágil, que a gente não acredita nem na gente mesmo para fazer alguma coisa. Então, eu acho que a Kátia colocou assim grandemente, a Sônia completou com a questão da vontade. A gente está aprendendo. E lá no próprio Evangelho, ele diz que a fé é um dos espíritos, da palavra dos espíritos lá, que a fé, ela está em germe dentro de nós, e que ela tem que desabrochar. Como? Através exatamente das experiências, dos conhecimentos, e deixar os desculpismos de lado, porque a gente tem muita desculpa, né? Muito mas na vida da gente. Então, para a gente chegar nesse ponto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes, gente, eu me pego fraca na fé, muito fraca. Eu me pego nesse ponto aqui da lição do Emmanuel, daquele que conhece, que estuda, que gosta, mas ainda empaca nessa intimidade, que é o importante para nós conseguirmos a intimidade com Jesus, a intimidade com Deus. É a entrega. Mas isso a gente tem que ir trabalhando dentro de nós. Primeiro, aceitar, olhar, se autoanalisar, né? Observar, porque se eu me acho o máximo, não adianta nada, né? E segundo, é trabalhar isso dentro. Como eu me entrego a esse Pai? Como me alimentar da vontade do Pai? Ainda nós titubeamos aí. Mas fica essa frase do Paulo para a gente
pôr na geladeira, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí. É isso aí. Na porta da geladeira, né, Sandra? Ah, não é dentro. Não é dentro. É na porta. Na porta. Todo mundo lembrar que é para escrever bem grandão e colocar na porta da geladeira. Passou pela geladeira, leia. Tudo posso. Tudo posso naquele que me É fortalece. para uma hora entrar, né? Não congelar. Não congelar. Muito bom. E, opa! Isso foi um tremendo relâmpago aqui. Vocês ouviram? Sim. Tudo, tá vendo? Tudo pode naquele que fortalece. Olha o poder desse raio. Exatamente. Ele começou aí perto da sua casa e terminou aqui perto da minha, Sonja. Uau! Impressionante. Então, a expressão que a gente ouviu foi a continuação, o caminho do raio, né? Caminho do raio. Eu só espero que eu não fique sem luz, sem energia aqui. Não vai ficar nem. Não, então nem vamos lá, você, vamos nem fazer eu, isso. se Deus quiser. Tenha fé, Sonja. Tenha fé. Vamos em frente. Tiro mais. Muito bom. Então, Paulo continua em seguida reforçando isso, né? Quando ele diz: o meu Deus proverá magnificamente todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza, em Cristo Jesus. E de novo, Emmanuel diz a gente que vocês não estão sozinhos, né? Nós não estamos sozinhos nessa luta, porque Jesus, Deus, nos fornecerá tudo, todas as forças, tudo que nós precisamos, basta que nós estejamos abertos para receber isso que já nos é dado, né? Porque não é que nós precisamos pedir a Deus e a Jesus para que eles nos deem, não. Isso já nos é dado continuamente, né? O problema é que nós estamos fechados, não estamos abertos em nossas mentes e nossos corações, para que a gente reconheça, aceite, identifique, né? Isso tudo que nos é dado, para que a gente encontre nisso tudo que já está aqui conosco para nós, né? E muitas vezes, de novo, a gente prefere permanecer com venda nos olhos, nos corações, nos colocando em uma posição de vítima, de incapacidades, de incapazes, né? Para justificar a nossa inação. Né? Então, ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Então, não importa a posição, a condição em que a gente se encontre, seja emocional, seja material, existe sempre a possibilidade de auxílio, autoauxílio, auxílio ao outro, de ajuda, de serviço, de trabalho, em qualquer que seja o âmbito que a gente queira considerar, basta que a gente tenha a vontade, né? E essa fé. Então, assim a gente acaba essa epístola que, como a gente falou, né? É uma epístola que nos traz tanta esperança, que nos dá tanta força se a gente parar para absorver realmente a sua mensagem, né? E ao longo desses 5 encontros, então, passando aqui para o nosso breve resumo, né? A gente viu que essa comunidade foi visitada, então, por Paulo na sua segunda viagem missionária e que essa cidade de Filipos foi a primeira da Europa a ouvir a mensagem de Jesus e que a comunidade cristã, então, se estabeleceu aí
por um auxílio, por uma ação, por coragem, por mulheres corajosas e que tiveram, então, fizeram a sua fé falar mais alto, né, do que todos os receios, do que todos os riscos que eventualmente naquele tempo, né, já naquele tempo todos corriam, né? Então, foi exatamente a coragem, a fé dessas mulheres que permitiram com que essa comunidade aí nascesse, se expandisse por toda a Europa, né? Então, não só essa última frase que nós vimos, que nos impacta, né, mas que a gente possa sempre lembrar essas palavras de Paulo, né, que vosso amor cresça em conhecimento e em sensibilidade, a fim de poder discernir o que é importante, né? Então, é a necessidade da gente ter que combinar o nosso conhecimento intelectual, compreender além dessas palavras, né? Mas associar essa compreensão intelectual ao nosso aprimoramento moral. Não há como dissociar as duas coisas, né? Para que a gente possa seguir em frente sem a gente nunca se esquecer da caridade máxima, né? Que é também a nossa autossublimação. Que a gente se lembre também dessas palavras, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Num momento de tanta dor, e mais um momento de dor, né? Revivendo mais dos seus conflitos ali, em que Paulo poderia pensar em si mesmo, né, na facilidade da sua vida, que para ele morrer, deixar de viver os sacrifícios terrenos, para ele, Paulo, seria lucro, porque ele, então, estaria com Cristo e já ausente dessas provas terrenas, né? Mas ele deixou de pensar em si, pensou em nós, na comunidade, em toda a humanidade que precisava ainda conhecer mais esse Jesus, conhecer mais a Deus, né? Então, que a gente lembre dessa frase também, e junto a ela, que a gente procure se esforçar ao máximo, né, para que a gente possa estar com Cristo nesta vida, nesse momento, no aqui e agora, né, em cada ação, em cada ambiente onde estivermos, em cada pensamento, em cada decisão que a gente vá tomar na vida, né, que a gente esteja com Cristo aqui enquanto encarnados, e não só depois de desencarnados, né? Que a gente possa ter nesse Cristo, então, encontrar nesse Cristo, nesses ensinamentos, né? A nossa direção, o rumo, que a gente tem o nosso alvo sempre na nossa perspectiva, né? E que a gente possa, então, buscar esse nosso aprimoramento moral, essa nossa evolução espiritual como sendo, de fato, o nosso alvo na vida, e não eventuais vantagens temporárias ou confortos irrestritos, não que eles não sejam bons, mas eles não podem ser o nosso alvo primário, a nossa prioridade na nossa existência, né? Então, que a gente possa reavaliar essas nossas prioridades de vida, né? Sempre lembrando de procurarmos estar de verdade com Cristo nesse direcionamento, nesse rumo, nessa reavaliação de valores que a gente faz, né? E ao longo de diversos capítulos, do 1º ao 4º, né? Em diversas frases, em diversas ocasiões, ele pede que a gente não se apequene, que a gente não se deixe dominar pelo medo, né, dos adversários, né?
que nos foi concedido, usando as palavras dele aqui, em relação a Cristo, a graça não só de crer nele, mas também de por ele sofrer, empenhados no mesmo combate em que me viste empenhado, no mesmo bom combate de Paulo, no mesmo combate da sua reforma íntima, né? No combate íntimo, no combate às ideias, aos conceitos pré-estabelecidos, aquilo que uma vez ele achou que fosse de verdade a lei máxima, ele teve a humildade de rever e repensar, reformular a sua vida por completo, né? Com essa humildade, com essa coragem, com essa fé, né? E fazendo tudo não por competição, mas com humildade, né? Então, que a gente tenha essa coragem para que a gente possa sair da estagnação, da mesmice, enfrentando as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, olhando a vida de frente sem o vitimismo e sem o orgulho, mas cientes do quanto a gente ainda tem que crescer, do quanto a gente ainda tem que se modificar, porque é através dessa modificação íntima que a gente vai poder modificar o mundo, e não esperando que primeiro o mundo, o outro, o nosso parceiro, o nosso pai, o nosso filho, o nosso quem quer que seja, se modifique para que então a nossa vida se torne melhor, para que então nós possamos nos modificar. O caminho é o contrário, é nosso para com a vida, é nosso íntimo para com o externo, né? É do nosso mundo interno, da nossa essência, que aí passa então a se refletir nas nossas ações, e a partir daí que a gente pode, de fato, modificar o mundo. E Paulo, a trajetória de vida de Paulo e de Jesus, claro, né, enquanto homem, nos mostrou isso, e que a gente tenha isso sempre em mente, para que a gente tenha essa ciência de que nós também somos capazes, não importa que a gente... E não conseguiremos fazer todas essas modificações em uma só vida, em uma só existência, em um curtíssimo período de uma encarnação, ainda que esse período seja de 100 anos, de 150 anos, ou de 80, ou de 2 anos, não importa, né? Mas que passo a passo a gente tenha esse alvo, esse direcionamento, né? E que para isso a gente precisa, sim, assumir a nossa responsabilidade e não esperar que tudo caia do céu, porque tudo que a gente precisa já nos é dado, né? Mas a gente precisa colocar em ação a nossa vontade, a nossa intenção. A gente precisa assumir essa responsabilidade e colocar as mãos na massa, né? Mãos na obra, né? Na nossa vontade, na forma como a gente conduz a nossa vida, como a gente enxerga as dificuldades, né? Não sempre criticando, mas enxergando nessas dificuldades oportunidades de rever pensamentos, enxergando nas dificuldades que incluem as doenças, as dores, que a gente as enxergue como uma oportunidade de rever os nossos conceitos, a forma como a gente lida, né, com tudo, e lembrando que que como Paulo nos disse, a gente precisa aprender a viver na abundância e na escassez, né? Porque essa abundância e essa escassez são passageiras, né? Mas essa essência que a gente precisa encontrar, essa nossa força que a gente precisa encontrar é o que deve ser o nosso mote, é o que deve nos permitir. Gente, eu peço licença só um minuto, porque eu tenho que fechar aqui. Acabei de ser inundada pela chuva, com o computador e tudo. Gente, está ao vivo. Vocês viram, né? Estava tudo aberto aqui. Mais uma frase de muito impacto, né? Que é quando ele considera tudo
todas as experiências dolorosas e passadas que ele teve quando Saulo, né, que ele usou tudo aquilo como aprendizado para poder realmente nutrir o novo ser, o novo eu, o Paulo que a gente conhece, que está nos ensinando, né? Então, que a gente não deve permanecer na culpa, no vitimismo dessas experiências passadas, que essas são travas que muitas vezes estão aí na nossa covardia, na nossa falta de coragem e de fé e na nossa incapacidade de ver novas perspectivas, né? Como se Deus quisesse de nós a autopunição, né? Como se isso fosse a solução dos nossos problemas, e, na verdade, o ensinamento que nos é dado é exatamente o contrário, né? E nós temos que ter essa humildade de reconhecer, sim, nós erramos, mas vamos engatinhando para que a gente não erre mais, né? Para que a gente possa buscar formas de fazer as coisas diferentes e, na medida do possível, também passar isso para outras pessoas, para que os erros não se perpetuem, né? Mas sem culpa, sem esse peso, né? Que não nos ajuda, só nos mantém retrógrados, só nos mantém recuados, nos impede de avançar, né? E junto a isso também que a gente esteja, né, sempre atento aos nossos pensamentos, às prioridades que a gente estabelece na nossa vida, né? Que a gente se ocupe, então, com aquilo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, né? E que a gente consiga encontrar nas instabilidades dessa nossa vida terrena, que são inúmeras, né? Não só no nosso mundo mental, na nossa mente, como nas coisas perecíveis, palpáveis, são muito instáveis, e que essa instabilidade faz parte da nossa condição humana e que é uma forma da gente aprender realmente a encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, né? E que para isso, então, é preciso a gente aprender a compreender, a ver a abundância, a escassez, a alegria exacerbada e a tristeza profunda como não sendo parte daquilo que nós somos, mas sim, simplesmente experiências que nós estamos vivenciando, né? Mas a nossa essência não é essa, né? Nós não somos as nossas dores, né? Nós vivenciamos essas dores, né? Mas a nossa essência é muito superior a essas vivências, a essas emoções, a essas instabilidades que a gente experiencia, né? E aí, então, isso que a gente já conversou sobre a necessidade premente da gente encontrar nesse Cristo, desculpa, nessa fé, essa nossa fortaleza, né? E assim a gente termina essa carta. E eu sempre me emociono com ela e deixo aqui a bibliografia que pode nos ajudar no estudo constante que a gente sempre deve fazer. Me desculpem por essa emoção. E eu passo para vocês a palavra agora. A gente funciona também. A gente agradece, Sonja, porque é esclarecedor, e veio até a chuva para poder ajudar a limpar o resto mesmo, porque a energia para a gente dar continuidade mesmo nesse trabalho. E o que você apresentou para a gente, é o que eu te falei, né, no começo, essa carta é muito bonita,
Eu até guardei algumas palavras aqui dentro do que você falou, só para a gente relembrar algumas coisas, se me permite, mas pelo cuidado, né? Que é a primeira frase que você coloca onde... Você não, né? Na verdade, nos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Então, que você comenta, só para a gente deixar bem claro, né? Que o morrer é o morrer... não é o morrer de morte matada, não. É o renascimento. Não. O morrer é a pessoa velha e renascer novo. Né? Se a gente morrer a cada dia das coisas ruins que a gente tem dentro da gente e renascer com tudo isso que a gente aprendeu aqui, realmente a gente vai estar muito feliz. E essa felicidade é o que vem na outra parte que você comenta lá do sofrimento. Eu não lembro onde é que estava, que falava do sofrimento, alguns dos slides aí, eu não consegui salvar isso, mas é que falava que sofrer em Cristo, né? Na verdade, o sofrer, esse sofrimento, que a gente até já conversou sobre isso, que esse sofrimento ele só existe porque a gente ainda não sabe entender que vem a dor e passou a dor, a gente não precisa ficar se martirizando, mesmo em nome de Cristo. Né? Esse sofrer, né, talvez que se falou na época de Paulo de Tarso, tal, que hoje a gente compreende de uma outra forma, né? É um sofrer, na verdade, é dar sempre o testemunho. Ok, a dor está aqui, eu vou resolver essa dor com esperança, com fé, com... Não pode falar, vou resolver com alegria. Não dá, eu estou com dor física ou dor moral, não dá para ser com alegria, mas com esperança e fé. Está aqui, está doendo, mas vai passar. Resignação. Né? Então, essas são as palavras que a gente tem que sempre deixar gravado quando se fala em sofrer em Cristo. Né? Não é o sofrer de autoflagelo, essas coisas, é só para deixar mais esclarecido, para essa carta ainda ficar mais linda ainda do que ela já é, né? Na nossa compreensão. Obrigada, Sonja. Eu que agradeço. Eu agradeço imenso à Sonja e a todas as outras companheiras que já apresentaram as cartas, porque na realidade isto traz-nos um grande crescimento. E faz-nos lembrar muito das nossas desde um movimento, como hoje falavam, auto-sabotar. Nós constantemente fazemos isso. Mas também as pessoas que estão à nossa volta nos tentam fazer isso, né? Tentam fazer com que nós nos sabotemos, no sentido em que, desde muito crianças, colocam frases: tu não és capaz, tu não prestas para isto, tu tens aquela dificuldade, tu tens aquilo. E qualquer pessoa, independentemente das dificuldades que tenha, pode-se vencer. Nós dávamos o exemplo do gigante deitado, a semana passada, Jorge Mendonça. É o melhor exemplo que nós podemos dar aqui. Então, convém que nós tenhamos percepção. Mesmo as pessoas que possam ter dificuldades, até de se locomover, podem fazer a sua parte, porque a evolução interna, a evolução do espírito, não está associado a isso. Está associado a nós próprios, como nós vivemos a nossa vida, como nós encaramos as coisas na nossa vida. Os que estão à nossa volta, em vez de colocarem essas frases: tu não és capaz, tu não vais chegar lá, vamos ter que começar a aprender a não fazer isso também. Não só para nós essas frases, mas também para os outros, não usar com os outros. Porque isso vai fazer com que a pessoa que já se auto-sabota continua-se a sabotar, porque é a opinião dela menos boa, com os que estão do outro lado da vida, que ainda nos acompanham, mais os que estão encarnados. Portanto, tudo junto é um grande peso. Estes trovões aí, isto é uma tempestade a sério. Vocês têm sempre estas tempestades, né, nesta altura do verão. E então vamos perceber isto. Agora, a par disto, existe uma força muito maior do que as nossas próprias sabotagens e as sabotagens dos que estão à nossa volta, que são as leis divinas. A lei de causa e efeito e a lei do progresso agem e impulsionam-nos para a frente. Nós não vamos ficar eternamente na inércia, como falava há pouco a nossa querida Sonja. Nós vamos conseguir vencer. Podemos demorar mais tempo a lá chegar, mas se quisermos, demoramos menos. É pormos em prática a nossa vontade, dizer assim: eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou estar lá, eu vou conseguir, bem, claro, né? Não é tentar fazer aquilo que muitas vezes nós fazemos, que é negociar com Deus. Se eu fizer isto, tu dás-me isto. E normalmente não é as coisas do espírito que nós estamos a pedir, são as coisas materiais.
elas são necessárias para nós, para a nossa vivência, mas não é a opulência que é necessária para nós. O que é necessário para nós é nós termos o que é necessário para termos uma vida digna, portanto, um trabalho, um meio de sustento, mas, principalmente, que esse meio de sustento e essa dignificação, que é uma casa e etc., não tenha sido roubada, nem expoliada dos outros, nem por meios menos bons. E muitas vezes nós achamos que o caminho mais fácil é aquele que nos vai fazer feliz, mas não, nós vamos ter que dar contas a Deus mais cedo ou mais tarde. Então mais vale fazer, e dar contas a Deus não é diretamente com Ele, porque como disse aqui muito bem hoje a Cátia, Ele é amor, Ele ama-nos. Portanto, Ele sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos acertar. É a nossa própria consciência, onde as nossas leis são inscritas, as leis de Deus. Então nós não podemos saber, não podemos dizer que não sabemos. Mesmo as pessoas que não tenham o conhecimento cristão, Jesus está lá, o nosso governador espiritual, já que Ele enviou ao longo dos tempos N pessoas nos vários povos para nos fazer crescer, entre eles, por exemplo, o Buda. Então, nós podemos, se quisermos, ir para a frente, é esforçar-nos diariamente, a cada dia, um pouquinho mais. O nosso querido Paulo de Tarso tinha uma frase que eu vou usá-la, que é: ainda faço o que não quero, aquilo que quero fazer ainda não consigo. Então, esta frase, né, diz-nos o quê? Que ele sabia das suas dificuldades, mas ele não desistiu. Ele não parou, ele foi para a frente, ele prosseguiu. Então, é possível, se nós quisermos, irmos sempre para a frente, nem que seja a rastejar, como dizia a nossa Madre Teresa de Calcutá, ou com os joelhos desconjuntados, como diz Paulo de Tarso. É isso aí. Kátia, Kátia, está ouvindo? Sandra, Depois querem falar alguma coisa também? Eu só queria agradecer a Sonja. Obrigada, querida. Muito bom. Obrigada a você. Eurídice, com você agora. Não, a Sandra está tentando falar, mas ela está no mudo. Só ligar o microfone. Tudo bem. Não, só estava dizendo que ficamos impactadas com esse final e com essa emoção da Sonja também, e com as palavras que vocês disseram. Então, é o agradecimento e recolher todo esse material tão rico para dentro de nós, para a gente trabalhar com ele e sermos pessoas melhores, né, a cada dia. É isso. Muito bem, muito obrigada, Sonja. Olha, obrigada mesmo, obrigada a todos vocês. E assim, o que dentro de tudo isso que a gente aprendeu hoje, né, que é essa esperança, essa força, essa fé, é o acreditar no agora, acreditar no amanhã, no depois de amanhã, não desistir. Isso quer dizer o quê? A gente falou de renascimento, a gente falou de nascimento, a gente falou de um monte, a gente falou até de limpeza na aura e na atmosfera com as chuvas, né? E falamos de união, né? Que essa epístola também fala, porque foi a união dessas mulheres, né? E depois de outros que foram se agregando para trazer mesmo a proximidade com Cristo e com a Boa Nova, né? Vamos dizer assim. Então, por causa de tudo isso, faz lembrar um presente que a gente recebe, né? Estando aqui, foi até o que a senhora falou no começo. Nossa, eu estou feliz porque hoje eu vou estar com vocês. E esse presente é isso. Estava convivendo com cada uma de vocês que estão aí do outro lado também, tá? Mas o que eu vou falar para ela serve para todos vocês que estão conosco, mas o trabalho que vocês fazem, a nossa gratidão é muito grande e nos aproxima de pessoas especiais. E eu vou colocar agora aqui uma mensagem e vocês vão entender o porquê dessa mensagem, mas que eu diria que é um pedaço do que foi tudo que a gente está aprendendo até agora, né? De partilha, de amor, de carinho, de atenção, de dedicação, de fé, de esperança, de conhecimento, de partilha do conhecimento, de amizade. Então, vamos lá. Felizes aqueles que hoje podem celebrar
não apenas mais um ano de sua jornada terrena, mas também a continuidade do maravilhoso ciclo de aprendizado e evolução espiritual. Aqueles que se lembram da bênção que é a vida e da oportunidade constante de crescimento que nos é concedida a cada ano, não apenas adiciona um ano ao seu tempo de existência, mas também acumula sabedoria e maturidade espiritual. Continua a crescer em amor, compaixão, compreensão e a manter o seu coração sempre aberto para receber as bênçãos divinas. Assim é você, querida Sônia, que agora completa mais um ano de vida. E desejo que este novo ano que se inicia para você seja repleto de luz, amor e compreensão. Que cada dia seja uma página em branco onde você possa escrever suas experiências e que a espiritualidade guie seus passos, iluminando seu caminho e proporcionando paz sempre. Feliz aniversário, Sônia Almeida. Que a paz do alto esteja sempre contigo, com amor e luz, equipes, epístolas e Paulo e nós. Feliz aniversário, minha querida amiga. Feliz aniversário, Sônia! Um abraço! Boa E olha, tarde. olha quem entrou, trabalhozinho também. E como hoje ela já não tem mais direito autoral, porque perdeu, então eu vou estrear com você, sem medo de nada, uma música que diz muito aqui no nosso país, e com certeza no seu país também, que para esse momento é simplesmente fantástico. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Maravilha, Sônia. Não estava nem sabendo, mas aqui eu não podia me deixar de desejar a você toda a felicidade por tudo que você tem feito pelo movimento espírita em Portugal, na divulgação, né, e fazendo tudo que você faz aqui na Web Rádio. Eu também fico muito feliz. E eu quero aproveitar aqui, não chore, Sônia, calma, calma, não é casamento, não, é aniversário. Eu quero convidar, Sônia não vai poder, mas com certeza, eu não sei se Euridice, e eu quero aqui chamar para algo fantástico, que é importantíssimo para o movimento espírita. Vai acontecer também num dia muito importante para o Brasil, porque é um aniversário de uma cidade fantástica, que começou com um colégio, e hoje é a maior cidade da América Latina. E dia 25 vai estrear o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. E aí nós temos o trailer, né? Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, Amanda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é.
céu. Que aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Maravilha. Eu vou estar aqui, eu vou assistir. Você acha que eu vou perder? A maravilha das maravilhas. Então, muito obrigado, sucesso, luz e paz. Eu vou dizer uma coisa para você, Sônia, nem todo dia, nem toda hora a gente faz 15 anos, então comemore com muita força, viu? E, amiga, logo eu estou em Portugal aí para poder te dar um abraço pessoalmente, tá bom? E olha, eu vou reforçar aqui o convite do Tavares mesmo para a gente assistir o filme Os Mensageiros, porque nosso Lar 2, né? Porque quanto mais Ibope, né? Como é que chama isso? Quanto mais... Falem. Quanto mais visualizações, quanto mais assistências do filme, é isso que tu queres dizer, não é? Melhor para nós. Tipo isso, mas assim, vamos gastar para assistir esse filme, porque quanto mais lucro a gente der para esses cinemas, né, mais filmes poderemos ter. Mais eles vão fazer filmes com essa temática, né? E são filmes de uma qualidade incrível, então vale a pena a gente assistir pela qualidade visual e pela qualidade da mensagem passada, gente. Quem não leu o livro Os Mensageiros, leia antes até para poder assistir isso, mas assim, vamos dar ibope aí, vamos participar desse filme para poder fazer com que mais filmes como esse sejam produzidos no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar deste nosso planeta. Porque quanto mais as mensagens forem divulgadas, as boas mensagens, as boas novas forem divulgadas, mais rápido a gente vai chegar na nossa evolução, na nossa transformação, nosso período de transformação para o mundo de regeneração, né? Francisca, boa tarde para você também, boa tarde a todos vocês. E antes que as meninas deem os beijinhos delas, eu vou dar o recado rapidinho. Sábado agora nós vamos ter as epístolas. Desculpa, não? Epístola não. Vamos ter Paulo e Nós, né? Que é a leitura do livro Paulo Estevão, sábado agora, 13 de janeiro. Ia ser com Glauco, nós tivemos que fazer uma alteração, então vai ser com a Manuela Ricciardi, 16 horas Brasil, 19 horas Portugal, ok? E vamos partir para as epístolas agora, as epístolas aos Romanos, na terça-feira que vem, que vai ser às 16 horas Brasil, 19 horas Portugal, vai ser com a nossa queridíssima Kátia Boeloni, que a chuva levou. Estava muito a chuva. A Sonja ainda se mantém aqui, está com sorte. Porque a nossa querida Antonieta teve que sair, porque ela própria diz que tinha que sair porque a internet estava muito instável. A nossa Cátia acabou por ter que sair também. A Sonja, ela ainda está aqui. Estás a ver aquilo que a Sandra disse, a fé Exato. Vamos que esteja... Quem ficou, beleza? Alguém tinha que se sacrificar, né? Então a Cátia se sacrificou aqui por essas 4, né? Deixou a Sonja e foi para lá. Mas olha, meninas, um beijo muito grande para vocês. Eu vou deixar vocês darem as últimas palavras antes da gente fazer a nossa oração de encerramento, né? Mas um beijo muito grande, obrigada novamente. E um janeiro está sendo incrível saber que eu tenho esse janeiro com tudo isso que eu já aprendi através da Sonja, da Sandra, da Kátia e da Elô. E agora a gente vai voltar com a Kátia de novo, tá? E também a Sônia dando essa participação, contributo dela, que é muito bacana também. Sonja? Agradecendo mais uma vez pela oportunidade, mandando um abraço muito, muito forte, longo, apertado para cada uma de vocês e que todos tenham uma noite, um dia, uma semana maravilhosas, abençoadas e iluminadas. E até próxima terça. Sônia? Eu não sabia se era primeiro ou a Sandra. Antes de mais... Porque ela já vai fazer a oração de encerramento, aí ela já fica... Ok, porque a Sandra confia. Então, antes de mais, muito obrigada. Conseguiram me fazer chorar, que é uma coisa que é muito rara neste tipo de coisas, mas eu agradeço imenso a vós todos e a ti, minha querida Euridice, porque eu sei que isto é as tuas ideias, portanto, obrigada, minha querida. Quando tiveres cá, a gente se abraça.
E então, o que é que eu ia dizer? Porque eu não vou me emocionar outra vez. Isto hoje, as Sónias, né? Porque o nosso nome na realidade é a mesma coisa, as Sónias estão neste momento emocionadas. Eu ia dizer muito obrigada a todas, muito obrigada, Sonja. Eu sou apaixonada por Paulo e cada vez mais convosco, todas vós, sem exceção, eu cada vez mais fico apaixonada. Por isso, muito obrigada a todos e aos que estão do outro lado e que permitem que nós estejamos aqui e principalmente ao nosso Tavares, porque a rádio é dele, a ideia é dele, portanto nós estamos aqui porque ele teve essa ideia inicialmente e não é há pouco tempo, é há bastante tempo. Muito obrigada. Ele é corajoso. Sandra, minha linda, você já pode fazer o nosso encerramento, tá bem? Isso. Primeiro eu quero deixar meu abraço apertado para a Sônia, que aniversaria hoje, né? Deixar tudo de felicidade e de alegria e essa amizade nova também, né? Quero deixar meu abraço para todos os que acompanham as nossas palestras aqui, as nossas conversas, nossos estudos, as minhas companheiras, a Eurídice sempre tão animada. Então, é uma grande felicidade poder estar toda semana junto com todos vocês. E aí eu convido vocês agora, todos, para que a gente possa fazer a nossa oração. Eu só vou fazer uma correção. O aniversário da Sônia foi ontem. É que o nosso programa é hoje, eu botei ela ao vivo hoje, então ela vai fazer aniversário a semana inteira, porque sábado também vamos falar do aniversário. Mas assim que é bom, vai comemorando, porque eu quero lembrar as palavras de Paulo, no final do Filipenses, né, Sonja, quando ele fala, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Paulo dá muitas mensagens de alegria, nós devemos ser alegres, leves, apesar de tudo, né? Por quê? Porque nós devemos confiar nesse Pai de amor. E é nesse sentido, então, que eu vou emendar a nossa oração, dizendo, Pai de infinita glória, infinita bondade, Jesus, nosso mestre amoroso, nosso guia e nosso modelo, sê conosco, mestre, agora e sempre. Apesar da nossa pouca fé, mestre, apesar da nossa fragilidade, vamos colocar aquele mas na frente do teu nome, mas você está conosco, mestre Jesus. Você nos ama e você nos guia, sempre. Que nós saibamos abrir os nossos corações e os nossos pensamentos, para fazer essa conexão amorosa com a espiritualidade superior, com esse mestre amado, que é o nosso professor, o nosso médico, o nosso pedagogo, e com este Pai de amor, que nos ama sobretudo, e assim entregando o nosso coração a Jesus, como Paulo fez. Vamos colocar a nossa vontade com muita força para que, também como ele, possamos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E assim, tenhamos todos uma semana de fé, de alegria, de esperança, porque tudo está certo do jeito que está. Porque é Jesus que está no comando, que está no leme. Sê conosco agora e sempre, Pai, que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.